Deus na atmosfera desse lugar. Eu declaro, Senhor, a mente de Cristo ativada em todos nós. A mente de Cristo ativada em todos nós, com inteligência, com sabedoria, com abertura dos olhos do Espírito, não apenas entendendo, mas recebendo um alimento que edifica uma identidade na mente e alimenta o Espírito. Em nome de Jesus, amém. Cadê o ninja, hein? Tá aí? Amém. Os diáconos. 2, versículo 2 diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Porque Abacuque, ele se levantou perguntando ao Senhor por que Israel estava sendo destruído. Porque havia destruição sobre Israel, que outrora foi uma nação tão próspera, tão poderosa. E a resposta de Deus é essa: vocês esqueceram a visão. Vocês esqueceram a visão que eu dei para vocês. Vocês eram minha nação e vocês se desviaram por falta de visão. E lá em Provérbios diz que o povo, a coletividade, sem uma visão, ela mais cedo ou mais tarde ela acaba se desviando, porque ela não sabe para onde está indo. Se você não sabe para onde você está indo, você vai parar em qualquer lugar. A sua vida é uma vida sem sentido. Você apenas come, respira, dorme e acorda, e você consumirá o tempo da sua vida, e sua vida não terá sentido nenhum, não terá propósito nenhum. Você foi apenas mais um e pronto. Mas só que o Senhor não nos criou para sermos apenas mais um. Amém? Quando Deus tira o povo do Egito, Ele deu uma visão bem clara para eles. Ele disse: eu estou levando vocês para uma terra prometida. O que foi que o povo fez? Não seguiu a visão. Era uma travessia de 4 dias no deserto. O povo não seguiu a visão que Deus deu específica para aquele tempo. O resultado foi 40 anos. Uma travessia que seria 4 dias, veio para 40 anos. Por quê? Porque eles não entenderam a visão coletiva que Deus tinha dado para eles. E como é que isso acontece em termos de ministério, de igreja, de comunidade cristã, de coletividade cristã? Se vai percebendo a visão na forma como a unção coletiva de Deus move sobre aquele grupo de pessoas, e precisa de um tempo para isso ser observado. Amém? Ah, pastor, porque nós não tínhamos visão há 4 anos, há 3 anos, há 2 anos? Porque isso ainda estava sendo observado. Ainda estava sendo observado como o Espírito ele se move coletivamente entre nós. Amém? E depois de um tempo, quando isso começa a ser percebido, ela tem que ser escrita. Que você saiba, você tem que saber para onde você está indo e o que Deus está realizando. Amém? A visão, ela trata sobre um alvo para o futuro. Diga, uma visão é um alvo para um futuro. Aí você pergunta: pastor, e se a gente alcançar a visão, o que é que a gente faz? A gente amplia a visão. Deus deu uma visão bem clara para Adão lá no Éden. Disse: você vai governar a terra. E quando Adão alcançasse aquela visão de governar a terra, Deus disse: agora você se multiplica pela terra. Você amplia a visão. Amém? Diga assim para o seu vizinho: se você dormir, eu vou lhe acordar. Diga: se eu dormir com você, o pastor vai acordar você do microfone. É a sua vida. Isso aqui não é brincadeira. É a sua vida. Amém? Então, querido, a visão é onde Deus quer conduzir um povo. Para onde Deus quer levar um povo. Amém? E durante todos esses anos, querido, o que eu orei, o que eu percebo, o que pessoas de fora disseram, pessoas que já ministraram aqui de fora, sempre elas me dizem: isso que é a nossa visão, e eu sempre percebo também. O que Deus faz através de nós é propor desenvolvimento da vida das pessoas. Desenvolvimento em que área? Em todas as áreas. Principalmente a espiritual, a emocional, profissional, familiar, o que você quiser. Amém? Biblicamente,
Essa visão está escrita lá em Gênesis 1:26. Você recebeu o material aí. Isso significa governar a terra através do reino dos céus. E o que é governar a terra através do reino dos céus? É melhorar tudo em você e ao redor de você. Quando? Todos os dias. Essa é a nossa visão. E a visão que Deus tem nos dado. Isso implica em desenvolvimento da sua vida, de todo mundo que está ao seu redor e de tudo que está ao seu redor. Esse é o trabalho que Deus faz sobre a terra. A Bíblia diz que não adianta edificar sobre aquilo que Deus não está fazendo. E o que é que Deus faz sobre a terra desde o início? Desenvolver ela. Deus fez a terra, depois ela foi destruída. Lá em Gênesis 21 diz que Deus andava perto da face do abismo. Gênesis 1:1, o Espírito de Deus andava sobre a face do abismo. Diga, o Espírito de Deus não andava de longe, andava de perto. Ou seja, ele encarou as trevas de perto, sem medo. E depois lá em Gênesis 1:1 diz que ele começou a falar aquelas trevas: haja luz, haja luz. E depois a Bíblia diz que ele fez uma separação entre luz e trevas. E ele disse, isso é uma boa coisa. Então o Espírito de Deus, ele se move sobre a criação para transformar tudo aquilo que não é parecido com a cidade celestial, com o reino dos céus, para ser parecido. O que é a terra? Nada mais é do que uma semelhança da cidade celestial. Tem rio, tem árvores, tem animais, tem pessoas, tem governos. Uma semelhança do reino dos céus. Então Deus pegou aquela terra caótica de Gênesis 1:1 e transformou num jardim, num paraíso. Quando Adão cai, digamos assim, a terra começa a deixar de ser semelhança do céu. A Bíblia diz que começa a nascer espinhos. O homem que não morria passa a morrer. O homem que não tinha doença passa a ter doença. E a terra ela só volta a ser restaurada de novo. A ação de restauração da terra, ela começa a existir de novo em Jesus. Restaurando, recriando. E esse é o papel do corpo de Cristo. Amém? Diga, o projeto de Deus não é uma religião. É um governo. Abre tua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Mateus 4, 17. A primeira coisa que Jesus manifestou no ministério dele: 30 anos de treinamento, se alimentando da palavra, construindo uma identidade. Evangelho de Mateus 4,17. Primeira coisa que Jesus fala. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se. O que é arrepender? Mudar de caminho. Pois o reino dos céus está próximo. O que era que as pessoas faziam naquela época? Religião. Jesus disse: arrependa-se. Você não está cumprindo aquilo que o Senhor determinou para o homem. Aí ele disse: não é uma religião, arrependam-se. Ele disse: é o reino dos céus. O que é um reino? Um governo. Deixar a terra em ordem. Arrependam-se. Mude de rota. Está errado. Aí você pode perguntar: pastor, os judeus começaram certo? Os judeus começaram certo. Só que depois daqueles 400 anos de intervalo entre a antiga e a nova aliança, o povo escolheu viver uma vida acomodada. E a palavra diz que o Espírito do Senhor se calou sobre a terra. Se calou sobre a terra. A Jesus voltou e disse: ei, arrependam-se. Não é o que vocês estão fazendo hoje. Porque o reino é um governo. Está próximo. O que era que Jesus estava dizendo? Ei, o que Deus está próximo de fazer sobre a terra é um governo. Não é uma religião.
É pôr em ordem de novo. É por isso que quando ele encontrava alguém doente, ele curava. Quando ele encontrava algo que estava fora de ordem, ele colocava em ordem de novo. Havia uma tempestade, ele mandava a tempestade parar. E por que, querido? Foi necessário ele dizer se arrepender. Porque o arrependimento, ele é uma mudança de caminho para que você não volte a fazer aquilo de novo. Ele não estava falando apenas de um comportamento, ele estava falando de uma mentalidade. Ele está dizendo, a mentalidade de vocês se converteu em religião, mas é governo. Diga, não é religião, é governo. E o que nós começamos aqui, querido, nós especificamente, esse grupo, vai adentrar no milênio, porque o que nós estamos fazendo é antecipar o governo de Jesus sobre a terra. Tentando colocar em ordem o que for possível. Pastor, se a gente não conseguir colocar ordem em tudo, querido, é o que for possível. O que você puder, você faz. Amém? Em você e ao redor de você. Das coisas mais simples às coisas maiores. Aí eu cheguei em casa, a casa está desarrumada. Arrume a casa, põe em ordem. Tente trazer aquilo, a maior semelhança possível do reino dos céus. Amém? Essa é a nossa visão. Governar não é sentar num trono. Governar é assemelhar. É manter em ordem. Governar sobre a terra é manter semelhante. Amém? Então essa é a visão que Deus move sobre nós. Existe uma ação do Espírito do Senhor coletivamente sobre nós para desenvolvimento. Independente de quem pega esse microfone para pregar, se eu, se outra pessoa, se alguém de fora, sempre fica na atmosfera que você pode melhorar, que você pode ir mais longe. O apóstolo Paulo falando, ele diz, não que eu tenha alcançado, mas eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para ser como Jesus. Ser como Jesus. Amém? Então essa é a visão que o Senhor nos deu. E qual é a nossa missão? De forma bem clara. O que é a missão? A visão é aquilo que nós alcançamos, é um alvo. O que é a missão? É o que eu faço hoje para alcançar a visão. A nossa missão é ser governado pelo reino dos céus. Ser governado. Ser como Jesus. Aí você botou, pastor, por que o senhor não colocou assim, ser governado por Deus? Porque uma missão e uma visão, querido, ele tem que estar escrito de forma bem clara. E na sua cabeça ainda católica, comunista, socialista, a sua visão de pai é alguém que permite tudo. Então se eu colocasse assim, ser governado por Deus, na sua cabeça era, minha vida está de férias. Quando se coloca assim, ser governado pelo reino, isso traz um caráter de cumprimento. Eu preciso fazer algo. E era isso que Jesus dizia o tempo todo. Jesus dizia, eu não faço nada de mim mesmo, eu só faço o que o meu pai me manda. O que ele estava dizendo é, eu sou governado pelo meu pai. Era isso que ele estava dizendo. Ele disse, eu não faço nada de mim mesmo. Ele disse, eu não faço o que eu quero, eu só faço o que o meu pai me manda. O que ele estava dizendo é, eu sou governado. E como é que você se mantém governado? Se alimentando da palavra e orando com entendimento em português e em línguas. Quando? Todos os dias. Assim você se mantém governado. Se você não se alimenta da palavra todos os dias, quem é você? Velha criatura, mesmo tendo nascido de novo. Tudo aquilo que você era antes de nascer de novo é o que você volta a ser se você não se alimenta da palavra. Se você era Tasmania, você volta a ser Tasmania. A visão é um alvo a ser alcançado. A missão é o que eu faço hoje para alcançar essa visão. E o que eu faço hoje para alcançar essa visão? Eu me alimento da palavra e oro e tento ser o máximo possível
semelhante a Jesus. Assim eu consigo ser governado pelo reino e governar. Pastor, onde é que está escrito isso? Gênesis 1:26, está aí no material. As duas coisas que Deus falou com o homem: você é semelhante a mim. Gênesis 1:26, eis que eu faço o homem semelhante a mim, ser como ele. Amém? Diga, minha missão é ser semelhante a ele. Diga, está na palavra. E a visão é, depois que Deus fez o homem, disse, é semelhante a mim, ele diz, domine sobre a terra, governe a terra. E depois que alcançar, multiplique, espalhe. Então essa é a nossa visão e essa é a nossa missão. Amém? O mais tocante é isso que foi ministrado antes, você escuta depois. O que são os valores? Os valores são princípios ou crenças que servem de guia para os comportamentos, atitudes e decisões de todas as pessoas envolvidas na busca da concretização de uma visão. O reino não opera nos sintomas, mas sim nas causas. Diga, o reino não opera nos sintomas, mas sim nas causas. Trabalhando na salvação da alma, que é a renovação da mente. 1 Pedro 1:9, eu vou ter que andar um pouco rápido, se você puder acompanhar, mas eu não posso esperar. 1 Pedro 1:9 diz assim: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas. Quando você nasce de novo, o seu espírito é salvo. No popular, você está livre do inferno. Isso é a salvação do homem em si. Mas a palavra diz que existe uma segunda salvação, que é a salvação da alma. E o que é a alma? A mente, o intelecto, as emoções. Ela precisa ser salva, ela precisa ser restaurada pela palavra. Porque senão você vai passar a sua vida todinha com os valores que você aprendeu naturalmente. E você nunca vai conseguir viver plenamente aquilo que a palavra diz. Quando se falar em cura, o que você aprendeu naturalmente antes de você nascer de novo? Deus cura se quiser. No dia que Ele não quiser, também está lascado. Você acredita que alguém, você acreditava antes que alguém é abençoado e outro não, porque Deus quer também. Isso são valores naturais, senso comum, popular. Literalmente, querido, literalmente, biblicamente, a voz do povo não é nem o espirro de Deus, quanto mais a voz de Deus. Não é nem a sombra, nem o pó da sandália, nem nada, nem a frase do caminhão. Então os valores é aquilo que sustenta, que guia a nossa vida a cumprir essa missão e essa visão. Amém? Salvação da alma, diga, salvação da minha alma e a transformação da minha mente. Diga, eu posso estar salvo no espírito e viver uma vida miserável. É isso que acontece. O que é que a crentaiada faz? Eles nascem de novo e estão salvos, mas como eles não renovam a alma, a vida aqui na terra é chibata, peia, cacete, bufete, porrada, briga, chifre, polícia. Ainda aparece mais um moleque para fazer pouco. Nem deu. Só assim, porque uma vida plena aqui na terra, querido, depende da salvação da alma, depende da renovação da mente. Amém? Não depende de você ter aceitado Jesus. Você aceitou Jesus, você está livre do inferno. Quando você morrer, você vai receber aquele macacãozinho laranja, bem legal. Fita zebrada, reluzente, tudo legal.
Umas vai dizer ali para a multidão. Lá, onde a gente não sabe nem seu nome, vai para lá. Mas está salvo. Eita. Mas a renovação da mente, a salvação da alma é aquilo que trabalha o seu desenvolvimento para você ter uma vida plena aqui. Amém? Quem quer ter uma vida bem desgraçada, bem miserável, bem sem futuro aqui na terra, levanta o braço. Ninguém quer. Então tem que renovar a mente. Como Pedro disse, salvar a alma. Diga, eu preciso salvar a minha alma. Em Romanos 12:2, como eu te disse, eu não posso esperar, eu tenho que ir rápido. Irmãos, Romanos 12, portanto, irmãos, eu lhe peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam um sacrifício santo e agradável, que é um culto com entendimento, e não se amoldem ao padrão desse mundo. Diga, o padrão do mundo é tudo aquilo que eu aprendi antes de eu nascer de novo. Diga, isso eu tenho que jogar fora. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes. Diga, se eu não transformar a minha mente, eu não vou experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Ou seja, sem renovar a mente, sem salvação da alma, é peia. Peia no espinhaço, nos couro. Amém? E só. Se você não for de uma família rica, dançou. Por isso que Jesus disse, arrependam-se. Comece do zero. Não é religião, é governo. Amém? Quando Jesus voltar para governar a terra, querido, eu vou até abrir um entre aspas aqui para traçar um comentário, uma sugestão. Eu não estou assistindo. E eu também não estou falando da doutrina, da visão da seguinte entidade que eu vou comentar agora. Mas eu fiquei sabendo que na Record está passando uma novela chamada Apocalipse, eu acho. Que a Record já há muitos anos ela faz novelas bíblicas, não é? Séries bíblicas, né? Fez de Sansão, fez de Davi. Eu não assisto, mas acabo sabendo porque aparece lá na grade da programação da antena. E rapaz, eu fiquei sabendo que essa novela que a Record está passando agora, ela está bem alinhadazinha com aquilo que é escatológico mesmo. Porque a novela está mostrando o anticristo, a construção do terceiro templo e a volta de Jesus para o reino. Amém? Eu não estou falando da entidade religiosa que compõe lá. Mas eu estou dizendo que para as veinhas das calçadas, né? As veinhas das calçadas. Pensa um negócio bom de assistir, as veias. Porque aquilo vai trazendo uma ideia de que é um governo. Quando Jesus voltar para a terra, querido, ele não vai abrir uma religião. Ele vai continuar o governo. Onde o reino de Deus em nós existe hoje? Jesus disse, está dentro de nós. Diga, o reino hoje ele é individual. Você se deixa governar para manifestar esse reino fora. Mas quando Jesus voltar para o milênio, será um governo que todos vão ver. Será um governo. E a novela, rapaz, está mostrando isso bem direitinho. Bem legalzinho. Para as veinhas é legal que só. Que elas, né, vão sacando a parada e tudo. Tá, mande suas tias velhas, as velhas tudinho assistir. Vó, depois da novela da Globo, bote lá em Apocalipse. Que vai dando uma ideia, rapaz. Estão construindo lá o terceiro templo. O anticristo é um caba bem bonitão, um caba alto, os cabelos assim para trás, tudo. Bebê, manda as velhas assistir tudo Apocalipse. Que vai entrando, sabe? Vai entrando. Vai dando uma ideia.
Aleluia. Muito bem, querido. São 10 pontos, os valores que nós cremos. Se você virar a folhinha, o item 4 fala sobre o que nós cremos sobre ter uma vida com Deus, amém? Eu vou vir para o item 4 agora e vou encerrar com a parte dos valores. Diga, os valores são as colunas que sustentam a minha fé. O ponto 4 trata sobre vida com Deus, o que nós cremos sobre vida com Deus. Vivendo nele, vivendo a vida de Deus em nós, as ações básicas de quem nasceu de novo, as atividades básicas da noiva do Cordeiro. A Bíblia fala sobre 3 coisas básicas que o corpo de Cristo faz. 1, estar com ele. 2, estar no corpo dele. E 3, atuando através dele. Efésios 1:4 fala sobre estar com ele. Quem Deus chamou para estar com ele? Todo mundo. A Bíblia diz que ele não está brincando de esconde-esconde, ele não está se escondendo. A Bíblia diz que ele é achado daqueles que o buscam. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele, dentro dele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, que é ser como ele. Diga, Deus me escolheu dentro dele para ser como ele. Amém? Então, querido, quem ele chamou para estar com ele? Todo mundo. Todo mundo. Essa é a ação básica do corpo de Cristo, estar com ele. Quando? Todos os dias. E como você está com ele todos os dias? Se alimentando da palavra e orando em espírito. Todos os dias. Por que, querido? Esse ponto 4 ele é importante. Porque às vezes as pessoas elas estão na igreja, elas estão congregando, mas elas ficam assim, eu não faço nada, eu não estou fazendo nada. Esse ponto 4 é para mostrar as atividades que a igreja faz, a dinâmica da igreja. Então se você está com ele todos os dias, você está fazendo alguma coisa. E eu digo de imediato, é a coisa principal, porque sem isso você também não faz nada. Jesus falou, sem mim vocês não podem fazer nada. Então a coisa fundamental e básica, querido, para nós é estar com ele. Todos os dias, todos os dias. Eu só posso 5 minutos, faça isso. Amém? Senão você volta a ser a cuca do sítio de Pica-Pau, Papangu, boneco do Magão. Ter a antiga natureza. João 14:21. Evangelho de João. Capítulo 14, versículo 21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. O que são os mandamentos? A palavra. Então aquele que ama o Senhor, ama a palavra. E ele disse, o resultado disso é que eu me revelarei a ele. Eu me mostrarei a ele. Então, querido, toda experiência sobrenatural com o Senhor começa pela palavra. Diga, não tem como pular a etapa da palavra. Sempre vai começar pela palavra, querido. Estar com ele é a coisa principal. Se alimentar pela palavra e orar em línguas e entendimento. 1 Timóteo 2:1. Querido, não tem forte, não tem bonito, não tem gostoso, não tem lindo. Sem a palavra, você é só velha natureza. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica
com toda piedade e dignidade. Isso é agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões. Orações com entendimento, no idioma que você fala, no nosso caso, português. E intercessões, orar em línguas, intercedendo perfeitamente. Diga, estar com Ele é ler a palavra e orar. E se você está com Ele todos os dias, esse nível ele vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando. E o que o próprio Jesus disse? Eu me revelarei ao que me ama, ao que ama a minha palavra. Existe um lugar ideal para isso? Não, pode ser em qualquer lugar. Diga, em qualquer lugar eu posso estar com Ele. Agora, se na sua casa você tiver um lugar reservado, é ainda melhor. Amém? A coisa ela fica mais concentrada, a coisa ela tem resultados melhores. Mas se você não tem um lugar especial para isso, também não se limite. Esteja com Ele onde você puder. Segundo ponto, quais são as atividades da igreja, do corpo de Cristo, aquilo que nós cremos como uma atividade? Está no corpo dele. Hebreus 10. O que é estar no corpo dele? É estar na igreja. Congregar. Hebreus 10, eu coloquei do versículo 1 ao 39. Depois você lê em casa, mas eu vou ler só a parte principal. Hebreus 10, 23 diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, não deixando o congregar, segundo o costume de alguns. Isso está em moda, os desigrejados. Não deixando de congregar, como é costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. O dia é a volta dele. Diga, se eu congregar, eu vou encorajar e ser ajudado por outras pessoas. Aí você pode dizer, não, pastor, eu não posso ser salvo em casa. Pode. Você pode ser salvo e ficar a sua vida em casa, mas você fica excluído da ação coletiva do corpo. Oxe, Deus não pode vir na minha casa me dar uma unção? Pode. Ele pode vir derramar sobre você uma unção individual, mas a unção do corpo, ela é coletiva. Quando você vai lá no livro de Atos, no final do Evangelho de João, o que Jesus disse? Não saiam de Jerusalém. Fiquem em Jerusalém e esperem o tempo certo. Se passou 40 dias, aí veio na casa de Pedro, quando ele estava no banheiro. Pegou Pedro sozinho. O Espírito foi derramado só em Pedro. Pegou quando eles estavam reunidos coletivamente. Quem não estava ali, dançou. Diga, tem coisas que Deus move individualmente, e tem coisas que Ele só move coletivamente. Querido, você está num culto, numa reunião, num grupo de convívio, num lugar coletivo, vem uma unção para curar uma doença, um mal físico. Aquela unção, ela tem um tempo limitado de atuação. Ela terminou a atuação coletiva daquilo, querido. Quem não estava, perdeu. Infelizmente. Perdeu. Porque a unção coletiva, ela é diferente de você fazer uma atividade comum, como orar, como declarar. A unção coletiva, ela não pede licença. A Bíblia diz que ela quebra o jogo. Ou seja, ela não vem chegando, por favor, com licença, não sei o que, não. Ela chega e plá! Se você não estiver no meio da coletividade, perdeu. E se você não congrega, querido, você vai virando outra coisa, menos um ser humano. Você vai virar Nabucodonosor, vai virando bicho, criando pelo.
as unhas crescendo, porque você não tem a ação do corpo em você. Eu estou salvo, está salvo, vai ser salvo como bicho, não tem aqui. Mas não tem a ação do corpo. É por isso que nós temos grupo de convívio, que é para expandir essa ação coletiva para fora do edifício da igreja, digamos assim. Para que a unção coletiva ela não fique presa só aqui. Mas congregar é bíblico. Jesus disse, se reúnam. Diga, Jesus disse, se reúnam. Jesus não disse, não, pronto, o meu espírito agora está em você, cada um vai para casa, vai viver a sua vida do jeito que você quer, faça um cartão de crédito e pronto. Ele disse, se reúnam. Porque tem coisas que só podem ser movidas coletivamente. O que precisa ser movido individualmente, querido, está aí, é estar com Ele. Agora, a ação do corpo, ela é coletiva. Tem unções que ela só se move coletivamente. Você sabia que tinha unções que Jesus só podia mover coletivamente, porque Jesus ele não estava aqui na terra como Deus, ele estava como um homem ungido pelo Espírito. Aquela passagem do rapaz que estava paralisado e os amigos dele pegaram a maca e desceram por dentro da casa. Aquilo ali foi uma unção coletiva. Aí a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. Como é que você viu a fé? Como é que Jesus viu a fé daqueles homens? Naquilo que eles se moveram e creram. Aí a unção coletiva veio e pá! Aí a Bíblia diz que aquele cara saiu assim mancando, não foi? Pegar na cadeira de roda. Diz que o próprio cara pegou a maquinha e foi. Então, querido, nós acreditamos em estar com Ele e nós acreditamos em estar no corpo dele. O que é o corpo dele? A igreja, a eclésia, a noiva. Amém? Ponto 2 ainda, estar com Ele. Deus separa e distribui o seu povo como Ele quer. Jeremias 23. Jeremias 23, versículo 3. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras, para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Diga, crescer é desenvolver, é governar. Multiplicar é ampliar. Então, querido, quem separa um povo é o Senhor. Amém? Quem separa um povo e estabelece cuidadores sobre esse povo é o Senhor. As identidades, as visões, a diversidade do corpo de Cristo. Apocalipse, capítulos 2 e 3. Respeitar jurisdição. Olha o que Apocalipse 2 e 3 diz. Ao anjo da igreja em Éfeso. O que é o anjo? O líder principal, o responsável. Ao anjo da igreja em Éfeso. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna. Versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo. Versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira. Capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes. 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia. 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia. O que são isso? Rebanhos. Jurisdição. Diga, Deus considera jurisdição. O que é uma jurisdição? Um território, um povo e uma liderança. Qual dessas 7 cartas são iguais umas às outras? Quais são iguais? Quais são iguais dessas 7 cartas de Apocalipse? Quais são? Nenhuma. Porque Deus considera jurisdição. Cada coletividade tem individualidades, tem características próprias. Por isso que ele diz, ao anjo de Pérgamo. Olha, o que ele está dizendo? Olha, na sua jurisdição é assim, 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 corrija isso, isso, isso e isso. O que é bom, isso, isso e aquilo. O que precisa ser corrigido, isso, isso e aquilo. Jurisdição. Se não houvesse, querido, identidades, o próprio apóstolo Paulo diz, o corpo e o espírito é o mesmo, mas existem diferentes
membros, diferentes partes, que estão guerreando uma contra as outras, não, que se complementam. Diga, o corpo de Cristo é diferente. Diga, existe todo tipo de igreja. Diga, a igreja que dorme, a igreja que pula, a igreja que ri, a igreja que chora, a igreja que celebra, a igreja da tristeza, a igreja da riqueza, a igreja da pobreza. Existe todo tipo, querido. Por quê? Para alcançar pessoas diferentes. O povo que chora, vai para a igreja que chora. O povo que ri, vai para a igreja que ri. O povo que quer ficar pobre, vai para a igreja dos pobres. Quem quer prosperar, vai para a igreja dos prósperos. É assim. A diversidade do corpo. Ah, pastor, eu nasci de novo, eu quero chorar. Pronto, vai para a igreja que chora. Não fique aqui, não é a igreja que chora. Amém? Não fique aqui. Ninguém vai chorar com você. Amém? Ah, pastor, eu quero ir passar fome. Pronto, aqui também não é o lugar. Vá para a igreja que passa fome. Amém? Não quero crer em fome, irmão. É simples. Tem lugar para todo mundo. Amém, querido? O corpo de Cristo ele tem diferentes membros. Para quê? Para abrigar pessoas diferentes. Amém? Para isso que existe. Agora, existe o respeito. Assim, eu quero deixar isso bem claro. Nós respeitamos todas as identidades. Amém? De que eu não falo mal de nenhum tipo de igreja. Eu respeito a jurisdição. Tem crentes de outras igrejas, querido, que vêm pedir conselho a mim. Eu não dou. Não dou conselho. Eu posso até orar, dar conselhos básicos como, rapaz, vá para casa, lê a palavra, ore, mas eu sempre vou mandar ele voltar para a liderança dele. Porque eu não conheço, querido, a vida dele. Eu não sei o chifre que ele levou. Eu não sei as dívidas que ele tem. Eu não sei como acontece, como se move lá na igreja dele. Eu não sei de nada. Então eu vou encher uma criatura dessa cheia de... Eu vou botar uma ruma de conselho nele. Mateus, fica aqui em pé. Jorjão, você vai ser o pastor da igreja de Mateus. Fica aqui, ó. Fica aqui. Aí eu dou uma ruma de direção para Mateus. Olhe, não, aqui não dá certo. Você vai pegando aqui essas coisas, viu? Isso aqui é uma ruma de conselho para você. Ó, não tá entendendo? Vou encher você de vou encher você de conselho. Tá aí. Pronto. Lhe dei uma ruma de direção, viu? Sobre o que você tem que fazer da sua vida todinha. Agora você volta lá pro seu pastor e você vira com ele. Querido, isso vai dar em briga, em caca, em cocô. Porque o cabo já vai voltar cheio de conselho. Aí ele vai dizer, ó, encontrei um pastor de outra igreja, disse que eu fizesse isso e aquilo. Aí o que é que o pobre, coitado desse pastor aqui, coitado, tá largando peia, cacete, muitas vezes passando até fome, vai poder fazer? Nada. Nada no mundo. Pode. Não funciona, querido. Isso é um desrespeito à jurisdição. Eu estou chamando o pastor dessa outra igreja. Pode sentar, Jorge. Vou pegar só meu conselho. Sim, pegue. Quando você tem alguém congregando em outra igreja, querido, biblicamente, não aconselhe. Não aconselhe. Fale apenas coisas básicas. Irmão, lê a palavra, ore. Mas não enche a pessoa, principalmente de direções. Ele diz assim, não, mas eu só sentei para conversar, para tomar um café. Mas encheu a pessoa de direção. Praga. Disse onde a pessoa tinha que morar, o que tinha que fazer, o que não tinha. Aí diz, não, entope a pessoa de direção. Aí diz assim, volta para o seu pastor. Para mim mesmo, não. Não dá certo. Já vem endemoniado. O pastor está conspirando contra a minha vida. Eu encontrei um homem de Deus no meio da rua. Ele me disse tudo contrário de você. Biblicamente isso não funciona, querido. O próprio Deus disse ao anjo da igreja de Tiatira, é assim. Isso aqui é bom, mas isso aqui corrige. Ao anjo da igreja de Pérgamo, olha, isso aqui é bom, mas isso aqui está ruim, corrige. É específico, querido. Se fosse todo mundo igual, era só uma carta. Você está entendendo? Respeite jurisdição. Assim você anda biblicamente, economiza a sua vida e a minha. Eu não tenho que estar recebendo ligação de pastores de outras igrejas reclamando.
Isso vale, querido, para se você encontrar alguém na rua, você recebeu o convite para pregar em outra igreja, vá, mas não dê direções. Respeite a jurisdição. Senão você está chamando aquele líder local de incompetente. Seu pastor é incompetente. Eu tenho os conselhos bons para a sua vida, viu? Eu sou a reluzência da sabedoria. O Michael Jackson gospel. Aquele seu pastor que está lá, aquilo é um borra-bota. O que nós lemos em Jeremias 23, querido, é Deus que separa rebanhos. Se a pessoa está lá, foi o Senhor. Deixe ela lá. Viu? A nossa visão não é trazer crentes de outras igrejas, é ganhar pessoas para Jesus. Do zero. Deixe a pessoa lá. Aí você pode dizer, não pastor, mas eu estou vivendo tão bom aqui, que está tão bom que eu quero que todo mundo experimente isso. Se você quer que todo mundo experimente isso, ore e deixe o Senhor fazer. Não encham pessoas de outras igrejas de direções, de conselhos, que não tem nada a ver com a identidade que ela vive. Se você quer que ela viva o que você está vivendo, ore em secreto e deixe o Senhor fazer. Senão você arruma problema para você e para mim. Amém? Isso é uma das coisas mais idiotas, querido, que acontece hoje no corpo de Cristo. O povo se aconselha com todo mundo e enche de direção. Aí quando arma a bomba todinha, deixa uma bomba relógio. Aí quando termina diz a célebre frase: agora vá para o seu pastor. Se é uma bomba armada, vá para ele. Não funciona, querido. Respeite jurisdição. Amém? Respeite jurisdição. Isso faz parte de saber se mover através do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele pode se juntar para fazer eventos, ele pode se juntar para fazer conferências, coisas coletivas, agora respeitando a identidade dos outros. Amém? Eu não critico nenhum tipo de igreja, querido, porque todo mundo está fazendo alguma coisa diferente. Amém? Até quem crê em macumba está fazendo, então não critique, deixe lá. Deixe lá, deixe quieto. Ah, pastor, mas aquela igreja só dorme. Deixa eles dormir. Tem gente que faz menos problema dormindo do que acordado. Deixe lá dormindo. Ai, pastor, porque o hino da igreja é tão quietinho e o pastor, quando vai ministrar, é assim, um microfone preso aqui com um negócio aqui. E ele só assim, a paz do Senhor. E as vainhas tudo dormindo. Deixa lá. Tem gente que é melhor dormindo do que acordado. Se Deus quiser, querido, que alguém venha para cá, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. E você apenas ora. Amém? Aleluia. Já sou acostumado com esse tapete. 1 Coríntios 7, 24. Foi na cruz que morreu por mim, andando dos pecados. Deixe lá. Tá dormindo, tá com Deus. Melhor dormindo com Deus do que acordado com problema. É sério, irmão. Tem gente que é tão problemática que Deus diz assim: vou mandar para um lugar para dormir. Aí junta assim e bota lá. Não acorde. Deixe lá. É problema. Quando você desperta, o gigante é chifre, é cachaça, é demônio. Deixe lá. Amém? Vai arrastar chifre de extrato de 40 anos de chifre.
1 Coríntios 7, 24. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Isso vale para dons do Espírito, dons ministeriais, jurisdição. Amém? Você não mexe, querido, naquilo que Deus organizou, determinou, separou. Amém? Por que você está aqui? Porque o Senhor trouxe você para cá. Foi a minha beleza? Os meus olhos verdes? Foi? Não. Foi o Senhor. Amém? Bebê, foi eu que trouxe você? Eu passei 2 semanas na sua casa enchendo o saco, eu fui aperreando, venha beber, venha beber. Foi o Senhor que trouxe. Veio soprando, veio tangendo. Trouxe pra cá os 2 primeiros cultos, se assustou muitíssimo. Ficou encostado na parede. Oh, meu Deus, o que é isso? Aí depois o Espírito veio soprando. Primeiro dia, bebê na igreja. Quando chegou em casa, meu Deus, nunca mais eu vou naquilo. Ficou com medo. Chuta que é macu. É desse jeito. Amém, queridos? Aleluia. Livro de Tiago 3:1. Tiago 3:1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Não queira ser maior e mais maduro do que o que realmente você é. Amém? Cumpra etapas. Diga, eu tenho que cumprir etapas. Filipenses 4, 12 e 16 diz assim: entender que sem influência é algo de grande responsabilidade e exige um tempo certo para isso, pois o reino é visível e de frutos, e não de discurso e de performance. Hoje em dia só o que tem é moleque gravando vídeo e se mostrando no YouTube, sem ter frutos concretos. Filipenses 4:12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Diga, ser influência leva um tempo. E essa geração de hoje, querida, ela quer ser influência na marra, à força. Grava uma música, alguma coisa, uma piada, uma besteira, joga no YouTube. Mas isso é propaganda enganosa, querido. Porque o reino, ele é visível. O reino, ele precisa de coisas concretas. Aí chega alguém, perto de alguém que se torna visível assim no YouTube, com problema de traição, doença, problemas emocionais, problema em família. Aí o que é que o cara do YouTube vai fazer? Cantar. Não, fulano, eu só sei cantar, eu não sei orar, eu não sei lhe aconselhar, eu só canto. Aí isso acaba sendo propaganda enganosa, querido. Ser influência leva um tempo. Viu? Primeiro você é uma influência dentro da sua casa. Se você não é influência dentro da sua casa, não vá para o YouTube. Você não é influência em canto nenhum. Primeiro você é influência dentro da sua casa. É a menor esfera que você vive é a sua casa. Se você não é influência dentro da sua casa, aí depois isso vai se espalhando para as pessoas que você conhece, para a cidade. Aí Deus vai abrindo as etapas. Mas o povo grava uma música. Querido, música eu sei fazer também. Eu sei fazer, não sei não, Japa? Sei fazer. Japa, sei ou não sei? Diga aqui. Sabe, o senhor criou até uma comigo. Oi, o Japa fez a música, eu fiz a letra. Porque, querido, fazer música hoje em dia é bom, é fácil demais. Os caras pegam o microfone aí. Vem Jesus, queima no meu coração. Vem pro meu quarto me encher de paixão. Aí os cabas gravam, querido, bota no YouTube. Aí, só influência sobre o Brasil. É nada. Um fralda cagada. Chega alguém perto dele e diz, levei um chifre, ele não sabe aconselhar. Só sei cantar, vem Jesus. Ser influência leva um tempo. Amém. Está no corpo dele. Ponto 1, está com ele. Ponto 2, está no corpo dele.
Ponto 3, atuando através dele. Como é que a igreja de Jesus atua na terra? Com atos de justiça. E o que são atos de justiça? Ações que purificam, fazem separação entre o bem e o mal, para compensar a atuação do mal sobre a terra, que um dia terá seu fim, depois do período purificador do reino milenar de Jesus sobre a terra. Alcançar pessoas de todas as esferas e fazê-la provar que o Senhor é bom. Apocalipse 19:8. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho puro, brilhante e fino. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Amém? Digo, os atos de justiça é o que eu faço aqui na terra para melhorar a terra. Isso vai ser a minha roupa do casamento com o Cordeiro. O livro de Tito. Oxe, tem esse livro na Bíblia? Tem, é bem pequenininho. Tito 2:14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele se entregou por nós a fim de nos remir. Remir é restituir, amém? Devolver a condição original. Remir de quê? De toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Diga, eu me torno uma noiva santa, purificada através de boas obras, de atos de justiça. Os principais dele, os principais atos de justiça: dízimo, Mateus 22:17. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo com as suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos para lhe dizer, e lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar o imposto a César ou não? E Jesus respondeu, percebendo a má intenção deles. Perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar um imposto. E eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? E eles responderam: de César. Então ele lhes disse: dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. O que são atos de justiça, querido? Deus restaurou a terra perfeita. Tudo perfeito. Não havia fome, não havia doença. Quando Adão cai, a imperfeição começa a entrar. E essa imperfeição, ela tem que começar a ser compensada. Ela tem que começar a ser revertida. E toda a reversão do pecado se chama atos de justiça. Ou seja, onde tem pobreza, a igreja tem que atuar para que não haja pobreza. Amém? Onde tem doença, a igreja tem que atuar para que não haja doença. Amém? Onde tem ignorância, a igreja tem que atuar para que haja conhecimento. Amém? Onde existe caos, perturbação, a igreja tem que atuar para que haja paz. Amém? Onde existe desordem, a igreja tem que atuar para que exista ordem. Onde existe morte, a igreja tem que atuar para que exista vida. O nome disso é atos de justiça. Essa é a forma que o Senhor nos purifica. Foi o que a gente leu aqui em Tito. E Ele vai nos purificar através de boas obras. O que é o dízimo? Porque Jesus disse: dê a César o que é de César. O que foi que eles mostraram a Jesus? Diga: dinheiro. Eles mostraram a Jesus dinheiro. Diga: eles mostraram a Jesus dinheiro.
Aí eles disseram: Senhor, sei que és íntegro, não sei o quê. E aí, é correto pagar imposto a César? Aí Jesus pegou o dinheiro e disse: me mostre a imagem. Eles disseram: de César. Quem era César, querido? César era o governo natural que governava aquela região do país. O que era que Jesus estava dizendo? É justo que os governos naturais cobrem imposto. Para quê? Para retornar ao povo. Amém? O que é correto? Por que é correto que a gente pague imposto? Porque o governo deveria devolver isso através de obras para o povo. Amém? Eu não estou dizendo que o Brasil faz isso, eu estou dizendo que era para ser assim. Se a gente paga imposto, nós devíamos ter boas escolas, escolas integrais, excelentes hospitais. Querido, o imposto que a gente paga era para a gente ter tudo de primeiro mundo. Escola da gente era para a gente botar menino de 7 horas da manhã e só tirar de 7 horas da noite. Com 4 refeições por dia. O menino era para sair de lá falando inglês, espanhol, chinês, japonês, grego, tudo. Pelo imposto que a gente paga. Hospital, era para o hospital vir pegar a gente em casa. Pelo imposto que a gente paga. Aí Jesus disse: isso é justo, isso é do governo natural. Agora ele disse: agora existe uma parte do seu dinheiro que é de Deus. O que foi que eles mostraram a Jesus? Dinheiro. Aí Jesus disse: uma parte desse dinheiro é de César. É de César. Porque ele é o governo natural. E ele deveria reverter isso para vocês em impostos. Jesus não estava dizendo se César estava certo ou estava errado. Jesus está dizendo que nós devemos fazer a nossa parte, independente se o governo é ladrão ou não. Amém? Querido, se Fernando Henrique foi ladrão, se Lula foi ladrão, se Dilma foi ladrão, se Temer é ladrão, mas independente se fulano é ladrão, nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Aí Jesus está dizendo: uma parte do seu dinheiro é de César. Agora, uma parte do seu dinheiro é de Deus. Qual é a parte do nosso dinheiro que obrigatoriamente é do Senhor? Dízimo. Porque o Senhor disse: os dízimos, as primícias dos dízimos são minhas. Porque a oferta é voluntária, é liberada. Amém? E quando o dízimo vai existir? Sempre. Eu acho engraçado a galera que prega contra dízimo. Eu quero saber a cara deles no milênio. Porque no milênio o dízimo será anual. A Bíblia diz lá em Ezequiel que quem não leva dízimo é assim: você não leva dízimo para Jerusalém uma vez por ano, é os gafanhotos já entrando assim no... É automático, não é como hoje. O povo hoje não dizima, o cabo é crente, aí passa 5 anos sem dizimar, aí, não, tá tudo muito bom, não aconteceu nada. Aí de repente acontece um prejuízo. Porque existe a graça do Senhor que aplaca a consequência. Mas no milênio não será assim. Por quê, querido? No milênio nós não vamos precisar de fé. Tudo estará visível. Você vai ver Jesus com uma coroa na cabeça, sentado numa cadeira, governando a terra. Precisa de fé para isso? Não. Você vai estar vendo ele. O povo é: ah, meu Deus, cadê Lula? E Jesus sentado lá na cadeira: que mano é Lula? Sou eu. Eu sou o rei dessa chibata agora. Amém? Então Jesus disse: uma parte do seu dinheiro é de César, é do governo, mas uma parte é de Deus. Isso são atos de justiça, querido. A galera que não dizimou esse ano todinho, no milênio vai dizimar. Esse será o meu prazer. Eu quero fazer como Jesus, eu quero estar do lado do gasofilaço, só rindo. Haha, mané. Você mangava de mim porque eu dizimava, agora eu estou mangando de tu. Você está trazendo obrigado agora, viu? Eu dava porque eu queria, mas você é mané, viu? Meu capim porque quis. Já vem com a roupazinha laranja. Se Jesus deixar, onde eu vou ficar com um feixe de capim assim. Quer? Eu boto sal. Quer? Quer? Eu boto sal. Quer comer? Quiser chupar. Segunda Coríntios 9:6. Ofertas. Lembrem-se: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas porque Deus ama a quem dá com alegria. Diga: Deus ama liberalidade. Diga: o dízimo é a parte do meu dinheiro que conserva a minha vida. Diga: a oferta traz o crescimento. Esse ano nós vamos ter conferência profética de finanças. Amém? 2017 a gente não teve, 2018 a gente não teve, esse ano a gente vai ter.
2016 a gente teve, 2017 a gente não teve, 2018 nós vamos ter. Atos de justiça, dízimo, ofertas, ganhar vidas, evangelismo. Evangelismo integral, não evangelismo de panfleto. Querido, evangelismo de panfleto não funciona. Evangelismo de panfleto é propaganda enganosa. É? É só para dar trabalho para os garis da cidade. O povo joga tudo fora. É. Atos 2:42. A comunhão da igreja primitiva. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam se mantinham-se unidos. Digam, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vixe, ninguém quis falar essa parte. E tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Diga, todos os dias eles se reuniam no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que é evangelismo integral, querido? É você ter uma vida com o Senhor. Isso consequentemente vai atrair outras pessoas. Amém? Quem era que acrescentava ao povo? O Senhor. Por quê? Porque eles tinham uma vida de verdade com o Senhor. Se você hoje for evangelizar uma pessoa, o que você pode dizer de você mesmo para aquela pessoa? Do que Deus tem feito na sua vida. Se você não tem nada para dizer, a pessoa vai como é? Como é o Deus dos crentes o quê? Hein? Fez o que na sua vida? Nada? Não, vou ficar nas leis dos meus pais mesmo. Precisa de uma vida real com o Senhor, querido. Amém? Se você tiver uma vida com Ele, Ele vai acrescentar. Amém? Evangelismo integral, vivendo com Ele todos os dias ganhando pessoas. Efésios 4:11 e Mateus do 9:35 ao 38 fala sobre a operação dos 5 dons ministeriais. E 1 Coríntios 12, a operação dos dons do Espírito. Eu não vou ler porque isso já é de praxe nossa e eu vou adiantar. Mas a operação dos dons do Espírito e dos 5 dons ministeriais são atos de justiça também, querido. Amém? A operação dos dons, busque os dons. Amém? Esse ano, querido, é um ano que o Senhor, através de mim, vai incentivar você a buscar dons. Busque os dons do Espírito. Abra lá a referência em casa e leia os dons, busque. Amém? Ah, pastor, eu quero um dom de cura. Querido, hoje em dia a gente não precisa apenas de um dom de cura. A gente precisa de um dom de cura específico. Eu estou orando para, por exemplo, que Deus levante pelo menos 1 ou 2 pessoas para orar por cura, além de qualquer doença, mais uma cura específica para a doença como câncer. Pastor, isso existe? Existe. Porque o câncer, ele é uma doença cruel, porque ele não só mata a pessoa, mas ele esgota a energia de quem cuida. Ele deixa quem cuida exausto, esgotado. É uma doença muito cruel. Então, querido, eu quero a operação de um dom específico para a cura de qualquer câncer, sim! Você está entendendo? Além de você buscar um dom, mas seja bem específico na busca desse dom. Amém? Da mesma forma, os 5 dons ministeriais. O que Jesus disse? Ore para que Ele mande trabalhadores. Nós precisamos, Senhor, queridos, que Deus levante evangelistas no nosso meio. Que Deus levante mais pastores no nosso meio. Que Deus levante mestres, profetas, apóstolos. E o que Jesus disse? Ore para que isso aconteça. Ore para que isso aconteça.
O crescimento de um ministério, querido, não é só no meu espinhaço, não. Você ama vidas, você se interessa por pessoas, você faz parte desse crescimento. Amém? A igreja vai crescer, vai ser só o pastor. Não, querido, um detalhe, eu tenho que continuar vivo para que a igreja... Amém? Eu tenho que continuar vivo, querido. Eu não posso chutar o escanteio, correr para cabecear e ser o goleiro e o juiz que apita a falta. Eu bato o escanteio, cabeceio, eu mesmo sou o goleiro e o juiz não... Aí eu estou orando, Senhor, levante pessoas nos dons. É claro que isso tem uma etapa, eu vou treinar, mas levante. Querido, isso é sério. Ore por isso, pelo amor de Deus. Você sabe o que eu fiz sexta-feira de tarde? Fui para o médico, fui para o cardiologista. Amanhã vai fazer 2 semanas, né? Eu tive um pico de pressão. Minha pressão bateu 23, 22. 22/13. E a minha pressão não é alta. Minha pressão é 12/8 cravada. 12/8, 13/9. Cravadinha. Eu não sou sedentário, minha saúde é perfeita. E porque a minha pressão bateu 22/13? Estresse. Acúmulo de atividade. Aí eu fui no cardiologista, tirei o eletrocardiograma, ele me examinou completamente, me deu minha pressão perfeita. Ele me perguntou: o que você fala? Eu disse: sou pastor. Ele disse: aí é o seu problema. Esse é o seu problema. Quantas horas você trabalha por dia? Eu disse: às vezes 10, 12, 15. Eu disse: tire férias. Tire férias de 30 dias por ano. Eu tenho o Unimed, ele é cardiologista, ele atende aqui na Unimed, ele é de Natal. Ele me examinou e disse: olha, você está bem, é só estresse do acúmulo. Eles tire férias e reorganize as suas atividades. Mas ele já conheceu pastores que empacotaram do coração por causa do excesso de atividade. Então, querido, eu não posso ser o evangelista, o apóstolo, o profeta, o mestre, o aparador de chifre, Banco do Brasil, eu não posso ser também. Eu não posso ser tudo não, querido. Senão eu vou ver a glória de Deus antes de você. Ele tirou o eletrocardiograma. Além de tirar o eletrocardiograma, ele me examinou completamente. Você vai num clínico geral, ele bota o estetoscópio só aqui, né? Querido, ele começou a botar do umbigo. Aí botou aqui. Minhas costas, respire, tudo. Ele disse, pelo eletrocardiograma, você não tem nenhum tipo de limitação no seu coração. Seu coração não tem nada, não tem 1 grama de gordura, não tem nada. Seu coração é perfeito. Ele disse: a única coisa que explica você ter tido essa pressão 22/13 é estresse. Ele disse: tire férias. Organize suas atividades. Eu já saí do consultório dele assim: pai, levanta evangelistas, pastores, mestres, profetas. Já saí assim: Senhor, levanta logo, pai, em nome de Jesus. Agora, querido, a culpa é minha, porque eu quero fazer tudo. É orar, é aconselhar, é jejuar, é botar no colo, é dar dinheiro, é limpar a fralda. Aí o meu corpo me deu um sinal. Isso foi um sinal, querido. Eu tenho que respeitar isso. Você está entendendo? Diga aí, 22/13. A enfermeira, quando tirou a pressão, ela fez assim: arregalou os olhos, que nem bebê. Deu 22/13. Aí, querido, como eu não sou sedentário, toda a vida pratiquei esporte, hoje em dia faço musculação, minha alimentação é regrada, estou acima do peso. Mas o cardiologista disse: rapaz, você tem mais saúde do que eu, é só estresse. E organize suas atividades e tire 30 dias de férias. Eu nunca tirei na minha vida 30 dias de férias. Nunca. 36 anos, vou fazer quarta-feira, nunca tirei 30 dias de férias. E emprego nenhum, nada. Eu nasci sem férias. Eu ainda estou virgem de férias, querido. Não tem os VB, virgem de boca, né? Eu sou VF, virgem de férias.
Silas Malafaia disse que ele teve um pico de pressão uma vez em Fortaleza. Ele estava pregando, aí teve um pequeno AVC e saiu um jato de sangue, assim, ele esmelou o cara que estava na frente dele. Aí tiraram para o hospital, o médico verificou, tá tudo bem, disse, olha, foi uma veia que dilatou, agora a pressão dele lá em cima desse, tire férias. Ele disse que quando sai para tirar férias, ele deixa dito, olha, vou para fora do Brasil, desliga o telefone, ele liga o telefone. Ele disse, só me avise por e-mail se morrer minha mãe, um dos meus irmãos ou Jabes de Alencar, o resto enterre e manda uma coroa de flor. Quando eu chegar, eu visito o túmulo. A mãe dele, os irmãos dele, Jabes de Alencar, que é o amigo mais próximo, ele disse, o resto enterre e manda uma coroa de flores, em homenagem aos irmãos da Assembleia de Vitória em Cristo. Ele disse, quando eu chegar da viagem, eu vou lá. Porque senão morre, querido. Morre. Mike Murdock conta no testemunho dele também que nos anos 90 ele agenda para todo canto, viajando. Teve um AVC também. Muito sangue. Andando muito de avião, a pressão aumenta. Aí foi para o hospital, o médico disse: 180 dias de licença, sem sair de casa. Luciano Subirá, 2 dias paralisado, né? O apóstolo Guto aqui do Verbo da Vida, 90 dias de licença, nem para o culto ele podia ir. Ficava assistindo o culto pela internet em casa. Marcelo Jamal também caiu duro em que nem um pau, não foi? Pá, não pagou todo. Operação dos dons ministeriais e dos dons do Espírito, querido. Ore por isso. São atos de justiça. Amém. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Obedecendo e confiando nele são atos de justiça também. Diga: obedecer ao Senhor são atos de justiça. E Lucas 9:62, diferenciar entre tempo de preparação e atuação. Eu até ministrei sobre isso domingo. Diga para o seu vizinho: acorde. Respondeu Jesus: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aptidão é merecimento, querido? Não, é capacidade. Aptidão não é merecimento, é capacidade. O que Jesus estava dizendo: você entrou para operar no reino. Se você olhar para trás, você não é apto, ou seja, você não vai conseguir operar. Amém? O que isso significa? Existe um tempo de preparação. Amém? Porque depois que você termina o tempo de preparação, querido, é hora de mover o reino. E não se olha para trás, nem o que ficou de bom, nem o que ficou de ruim. Amém? De que existe um tempo de preparação. Amém, querido? Então essas são as 3 atividades básicas que o corpo de Cristo tem que fazer e que nós cremos. Está com Ele, está no corpo dele e atuando através dele. Amém? Querido, os valores, o nosso ponto 2. Os valores são os princípios ou crenças que servem para a guia dos nossos comportamentos. Eu coloquei aqui 10 valores. Eu vou ministrar 2. Os outros 8 eu vou citar. Mas a partir de amanhã, os nossos devocionais vai ser a revisão desse material, amém? Para que isso vá sendo ministrado e derramado. Então nós temos 10 valores que norteiam a nossa crença. Valor número 1, unidade. Diga: unidade. O que é unidade? Concordância, submissão e comunhão para fazer a morada da manifestação de Deus. O critério de Deus para a implantação do seu reino é a unidade. Não são conhecimentos nem dons e talentos humanos, porque isso ele dá de graça, é mérito dele, amém? Mas a capacidade da unidade e de arrependimento como uma criança é mérito nosso. Por isso, Jesus não escolheu os capacitados, mas os que poderiam começar de novo como uma criança, amém? Porque Jesus disse: não separe de mim as crianças, porque delas é o reino dos céus.
O que é uma criança? O que você disser a ela, ela acredita, ela segue, ela faz, ela tem capacidade de unidade. Jesus não pegou os capacitados que não tinham condição de entrar na unidade. Você pega um cara cheio de informação, cheio de não sei o quê, aí você diz assim: fulano, bora juntar a cesta básica domingo. Por quê? Não, eu mesmo não saí no sol. Eu não acredito nisso não. Tudo vê catinga. Não, eu... Aí Jesus foi testando os caras. Ei, tu acredita nisso? Acredita? Pois venha comigo. E tu acredita nisso? Pois venha comigo. Por isso que ele diz: o reino dos céus é de quem é como uma criança. Pastor, você quer... Olha, eu conheço fulano, pastor. São 5 dons ministeriais. Ele tem 25. Ele tem 25 dons ministeriais. A oferta dele é R$1 milhão por mês. É lindo, maravilhoso, abençoado. Se passar no cemitério, levanta 25 defuntos. Agora ele não vai andar em unidade com vocês. Você quer? Eu não quero nem desenhado, querido. Uma praga dessa eu não quero nem desenhado. Porque para cada coisa que você ministra, tem 10 argumentos contra. Não acredito nisso não. Vamos andar em unidade. Olha a pregação básica de Jesus entre os judeus: precisa nascer de novo. Aí os cabas com alto conhecimento natural: o que é nascer de novo? Eu vou entrar dentro da minha mãe de novo? Mãe, levanta aí a saia pra eu entrar de novo. Abre a perna da véia. Só entrou, mão. Não foi isso que Nicodemos disse? Foi ou não foi? Foi. Nicodemos disse: quer dizer que eu vou ter que voltar para casa, levantar a saia da véia, minha mãe entrar para dentro para nascer de novo? Aí Jesus chegou para Pedro e disse: tu acredita em nascer de novo pela fé? Pedro disse: acredito. Pois venha comigo. Porque aquela topeira daquele doutor ali não acreditou não, mas você acreditou, bora. Chegou para Mateus, legal, né? Ficou a mesma coisa, né? Cobrador de imposto, dava uma surrupiada, umas panelas de pressão, né? Aí Jesus disse: quer começar do zero? Crê nisso? Creio. Pois venha, me siga. Aí foi para Nicodemos: crê em nascer de novo? Entrar para dentro. Mamãe, vinha cá. Não, querido. Jesus disse que basta a cada dia seu próprio mal. Esse tipo de gente dá não. Não quer nem pintado de ouro. Diga: andar em unidade é ser simples como uma criança. Então, querido, eu coloquei algumas referências aí: Mateus 4:17, Salmo 133, Mateus 18:19, Efésios 4:2, 1 João 1:6-7, 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios 1:10 eu sei de cor: que os vossos pensamentos, palavras e ações sejam um só. Salmo 133, ó quão bom e quão suave que os irmãos andem em união ou unidade, porque isso se transforma como óleo, o óleo da unção que desce pela barba de Arão, que é o sacerdote, alcança o cabeça, a liderança, e desce pelas vestes e alcança o resto do corpo das pessoas. Ali o Senhor concede a bênção da vida de vez em quando, só nos domingos, só nas conferências, uma vez por ano, para sempre. Diga: unidade é um valor fundamental. Nós acreditamos em unidade, querido. Amém? Então, querido, aqui no ponto 2, 3 e 4, Romanos 4:17, justiça, paz, alegria. O que é a justiça? Aquilo que põe em ordem as coisas. A consequência disso: você tem paz. A consequência de você ter paz: você tem alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Esses 3 pontos eu vou ministrar melhor nos devocionais.
O sexto ponto, amor. 1 Coríntios 13:8. O amor não falha. Diga, acreditamos em amor. João 4:24. Verdade. A mulher samaritana no poço disse: e agora, como é o acesso a Deus? Jesus disse: é em espírito, pela fé, e em verdade. Diga, o acesso a Deus é pelo espírito, pela fé e em verdade. O que Jesus está dizendo para aquela mulher: o acesso a Deus agora não é mais por um animal morto. Não é mais por um animal morto, é pela fé, pelo espírito e em verdade. Amém? Acreditamos em verdade, querido. Acreditamos em sabedoria. Provérbios 4:7. O que é sabedoria? Sabedoria é o conhecimento em prática, na sua forma mais eficaz, poderosa e produtiva. O que é sabedoria, querido? É a aplicação de um conhecimento. Se você tem o conhecimento e não sabe aplicar, você não fez nada. Diga, eu posso ter muito conhecimento. Se eu não tiver sabedoria, eu não vou saber aplicar. Não adianta, querido, conhecimento sem aplicação. Conhecimento sem sabedoria. Eu vou ministrar sobre isso mais profundo nos devocionais. Diga, eu vou escutar todos os devocionais. Amém? Nós acreditamos em prosperidade, querido. 3 João 1:2, Provérbios 23:7. Prosperidade começa primeiro no interior, uma imagem dominante na mente, emoções curadas e resolvidas, foco, projeto e propósito. Acreditamos em trabalho. Evangelho de João 5:17 e Provérbios 12:24. O diligente governará. Provérbios 3:10. O que ama a instrução terá fartura. João 5:17 é Jesus falando, dizendo: o meu pai trabalha e eu trabalho. O que significa isso? Atividade. O que Jesus está dizendo é: meu pai faz atividades e eu faço também. Então o diligente, querido, governa. O diligente, ele governa. Por que, querido? Nós acreditamos em prosperidade e em trabalho. Porque a identidade que Deus nos deu não é apenas ser uma igreja. Amém? Tem que haver a expansão do reino dos céus. E isso envolve trabalho. Deus colocou, querido, no meu coração criar empresas, criar ocupação para empregar pessoas. É por isso que nós acreditamos em trabalho e em prosperidade. Amém? Não vai ficar apenas sendo uma igreja. Nós vamos construir outras coisas, criar empresas para empregar as pessoas, para elas terem renda. Amém? Diga, não é só igreja, é trabalho também. Porque nós acreditamos em prosperidade, querido. Eu vou encerrar com o ponto da fé. Porque prosperidade é bíblico. Essa semana, lá no grupo do Mevan, WhatsApp, são 350 pastores, o grupo que eu faço parte. Entre um deles, tem lá o pastor Anderson Silva, que é de Brasília, da igreja. Quantas pessoas tem naquela igreja? Mais de 1000, né? Tem não? Tem quantas pessoas naquela igreja? 300 pessoas, né? A esposa dele estava grávida esses dias. E se descobriu-se que o feto já era grande, tinha morrido. Já fazia 3 semanas. Foi necessário fazer uma cirurgia de emergência e fazer uma curetagem. Em Brasília, isso custa R$7.000. R$7.000. Aí a galera foi lá no grupo que eu faço parte. Pessoal, o pastor Anderson Silva está precisando de dinheiro, não sei o que. Está aqui a conta dele, manda as ofertas. Então quem pode dar 10 deu, quem pode dar 50 deu, quem pode dar 100 deu, mas correndo para juntar esse dinheiro. Querido, eu acredito em pedir ajuda, eu acredito. Mas eu acredito mais em produzir a ajuda. Nós não precisamos ser um ministério, querido, pedinte. Amém? Porque o que é que a Bíblia diz? O dirigente, ele governa. Ele produz fartura. Então é melhor produzir do que pedir, querido. Diga, é melhor produzir do que pedir. Hoje nós somos uma igreja pequena, querido. A gente faz creme de galinha, inclusive está voltando, viu? A gente faz feijoada, inclusive está voltando, viu? Já está bem pertinho, porque vocês não estão sabendo. Já está.
Eu vou logo dizendo, no começo de maio já tem feijoada, creme de galinha. Vai ter que ter, querido. Tá chegando as contas. Viu? Vai ter que ter. Então eu não acredito, querido, de ficar, é uma necessidade, bora pedir. E por que não produz? Se a Bíblia diz que você pode produzir e armazenar. Porque sempre está esperando. Não, no dia que eu precisar. E se você precisar hoje? Aí você ainda vai pedir para esse dinheiro chegar daqui uma semana. Não, querido. A Bíblia diz que nós podemos produzir. O diligente, ele governa. Aquele que tem projeto, que tem objetivos, ele tem fartura. Então, querido, não vai ficar só em igreja. A gente vai ter pousada, a gente vai ter fábrica. A gente vai ter o que Deus botar no nosso coração. Não vai ter ninguém desempregado no ministério. Não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém desempregado no ministério. Amém? Deus vai mover isso, querido. Isso vai acontecer. Amém? E o último aspecto que eu vou ministrar hoje é o aspecto da fé. Diga, nós somos uma igreja de fé. Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Diga, a fé e a manutenção da vida. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, eu não me agradarei nele. Tiago 1,6 diz que fé é ter uma vida constante. Hebreus 11,1 diz que fé é certeza, convicção. Marcos 11:23 diz que fé é algo agressivo e governante que se sobrepõe a qualquer obstáculo. Marcos 11:23 é aquele texto que Jesus ministra sobre o monte. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 4, Mateus 6, 22 e 23, 2 Coríntios 4, 13. Enxergar com os olhos da fé, os olhos de Deus. Marcos 11, 23. Fé é agressivo e governante que se sobrepõe a qualquer obstáculo. Marcos 11, 23, e com isso eu encerro. Eu lhes asseguro. Isso aqui é Jesus falando. Diga, Jesus assegurou. Garantiu. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, e levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, diga, não duvidar no coração, é ter convicção, estar cheio da palavra, ter certeza, ser agressivo, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Jesus não disse, olha, quando vocês falarem, peça licença, por favor, faça guti-guti. Não. Ele disse, se tiver um obstáculo como um monte, ele disse, a sua fé tem que ser agressiva. Diga, fé só funciona se for agressiva. Diga, fé não pede licença. Diga, fé não é fofa. Fé não é educado. Fé não é bonitinho. Fé não é meigo. Diga, fé não é algo lindo. Diga, fé é agressivo. Jesus disse, tem um monte, tem um obstáculo, fale, ele vai sair. Fale, ele vai sair. Ele disse, eu asseguro. Ele não disse, eu estou brincando. Quem acha Jesus mentiroso? Levanta a mão aqui. Quem acha que ele estava brincando? Quem acha que ele está dizendo, eu vou contar uma história bonita? Ele disse, eu asseguro. Se a sua fé for agressiva, e você disser a esse monte, ele vai ter que sair. Diga, a fé não perde. Foi como um outro exemplo que eu dei com as luzes. Apaguem as luzes rapidamente. Agora. Querido, está escuro.
Lá em Gênesis 1, a partir do capítulo 1, quando Deus disse, haja luz, ele disse, por favor, com licença, vá tendo luz, daqui a 72 dias chega a luz. Ele disse, haja luz, acenda. É agressivo assim. É agressivo, querido. Fé não pode ser fezinha, fofa, educadinha. Fé é algo agressivo, querido. Jesus disse, se você vê um monte, algo que intimida você. Um monte é algo que intimida, sim ou não, querido? É um obstáculo grande. Jesus disse, quando algo aparecer grande para te intimidar, fale com essa coisa. Encare de perto. O Espírito de Deus lá em Gênesis não ficou de longe. A terra coberta de trevas e Deus. Ei, cansou. O que é que Gênesis diz? Que o Espírito de Deus pairava sobre a face. O que é face? É perto. Face é olho a olho. Era assim o Espírito de Deus. Olha. De trevas vai virar jardim. Assim, ó. Sem se deixar intimidar, querido. Jesus disse, tem um monte te intimidando, seja agressivo. Cara de perto. Fale ao monte. Isso é fé. Diga, isso é fé. Diga, não é se esconder. Não é fugir. Diga, é agressivo. Diga, o Espírito de Deus foi na face. Diga, essa é a fé que nós cremos. Amém? Por que, querido? A fé, ela tem que ser um fundamento muito firme. Hoje você vai escutar ministrações no YouTube, até mesmo de homens de Deus, querido. Eles creem e descreem 75 vezes na mesma ministração. Sobre prosperidade mesmo. Os cabas começam dizendo, oh, Deus é bom, prosperidade. Aí com 5 minutos aí, oh, Senhor, eu quero ser pobre. Aí depois, oh, rico, dinheiro. Depois, oh, Senhor, mas se você quiser, eu sou pobre. Os cabas creem e descreem 15 mil vezes na mesma ministração. Sabe, querido, a igreja, ela vai passar dessa fase que eu vou lhe dizer, mas ela está confundindo adoração com fé. A igreja está confundindo adoração, querido, é você se entregar. Mas não é por causa da adoração que você desfaz o que está na palavra. O que é que a galera faz da adoração dela uma confissão de fé? Oh, Senhor, deixa queima, Jesus, queima, eu sou miserável. Aí depois aí, vamos ter dinheiro para projeto. Não, mas se o Senhor não quiser, a gente afirma, desafirma. Afirma, desafirma. Afirma, desafirma. Que luz vermelha é essa? Que afirma e desafirma de 5 em 5 minutos. Você está entendendo, querido? A igreja vai passar dessa fase, querido. E ela vai saber a diferença entre adoração e se manter firme na palavra. Sabe, querido, eu posso me lançar aos pés de Jesus, queima tudo, queima, aleluia. Mas a minha fé é agressiva. Oh, Senhor, quando eu tiver precisando de dinheiro, eu vou mandar nos grupos do WhatsApp do... Me ajude com 50 reais. Não. A Bíblia diz que nós podemos produzir isso. Uma coisa é eu adorar, estar nos pés dele, querido. Mas isso não desfaz a verdade da palavra de ter uma fé agressiva. Você está entendendo? Eu sei que a igreja vai passar essa fase. Mas saiba diferenciar isso. Nós somos uma igreja. Da fé. Amém? Eu não estou falando contra, querido. Isso é só uma observação. Amém? Estou começando uma maturidade na minha vida. Eu sei ouvir ministrações, querido, mas tem muita gente com a boca desalinhada. Crê e descrê 15 vezes numa ministração. Isso é um homem de Deus. É apenas uma simples confusão de se entregar numa adoração e manter seguro uma afirmação. Amém? Diga, eu posso chorar nos pés de Jesus, rolar, queimar,
pular, cair, desmaiar. Mas a minha boca, ela é carregada de fé. Agressiva. Amém? Diga, essa é a minha identidade. Então, querido, quando você reúne esses 3 pontos, a nossa visão de melhorar tudo em nós e ao nosso redor, a nossa missão de ser como Jesus, os nossos valores, esses 10 pontos, e a atuação da igreja, estar com Ele, estar no corpo dele e atuar através dele. Essas 3 coisas significam, querido, que nós temos que estar melhorando o tempo todo. Nós, os outros ao nosso redor e tudo ao nosso redor. Não vai ficar só numa realidade de igreja, querido, vai se espalhar em outras coisas. Amém? Esse é um tempo do favor de Deus, de você abrir a sua boca com agressividade. Não existe obstáculo, monte intimidador. Encare na face e fale com firmeza, como uma espada. Não é. Lá em Apocalipse diz, querido, que não sai um pirulito da boca de Jesus, não. Diz assim: e lá vem o cavaleiro do cavalo branco com um pirulito de chiquinha na boca, com um dindim de biscoito queimado e coco queimado. É assim? Diz que sai uma espada, querido. E essa espada, ela não está com medo de longe. Ela é o Espírito de Deus, é na face do abismo. Então, querido, vá na face do abismo. Vá na face do obstáculo difícil e fale uma fé agressiva. Sabe? Não se deixe intimidar, pelo contrário, intimide. Intimide o monte. Jesus disse: ele aparenta ser grande, mas ele vai sair. Diga, a aparência dele é de grandão, mas ele vai sair. Fica de pé, querido. Aleluia. Jesus disse: o monte é grande, mas se você falar, com certeza ele vai sair. A aparência dele é só grande, querido, mas ele tem medo quando você fala em fé. Ele tem medo. Diga, o monte tem medo. Quando eu falo fé. Diga, ele é grandão, mas ele tem medo que eu fale fé. Porque se eu continuar falando fé, ele vai sair. Aleluia. 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 Essa é a nossa identidade, querido. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, pela unção coletiva. Obrigado, Senhor, por esses 2 dias de conferência. Isso não foram apenas palavras, foram espírito e vida na mente, salvando a alma, restaurando a alma e operando vida no nosso espírito. Obrigado, Senhor, pela identidade que o Senhor nos deu e nos confiou. Nós vamos cumprir fielmente a visão. A visão, Senhor, será cumprida. Obrigado, Senhor, por cada um dos que estão aqui, por todos os que ouvirem essa ministração, em qualquer lugar do Brasil e a qualquer tempo, sendo acrescentado na verdade do Seu Espírito. Obrigado, Pai. Eu declaro uma noite de sono em paz, restauradora, e uma semana abençoada e produtiva. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.